E aí, pessoal do Tanta, hoje é sexta-feira, é nosso dia de falar sobre cinema e hoje a gente vai falar sobre O Exterminador do Futuro 6. Ele não tem esse número, essa numeração no filme, mas é o sexto filme da franquia. Ele é Exterminador do Futuro Destino Sombrio. E, infelizmente, na verdade, o Destino Sombrio é o destino da franquia. Estão comentando agora, já tem umas 2 semanas que ele estreou em cartaz aí nas bilheterias, e estão comentando que está dando um grande prejuízo. Eu acho que não é merecedor de prejuízo. Se você comparar com o terceiro, o quarto e o quinto filmes, esse é até melhor. Esse é um filme... o James Cameron voltou, o diretor é o mesmo do Deadpool, né, o Tim Miller. O James Cameron voltou apenas para a produção, ele não dirige mais como dirigiu os 2 primeiros. Mas o filme não deveria amargar um fracasso nas bilheterias. Isso não. Ele não merece ir tão mal. Mas fato é que ele deixa a desejar. E a gente vai explicar, a gente vai esmiuçar aqui no Tanta por que razões. Ele não é um filme ruim, mas não é o que se esperava, né? Então vamos lá. Antes eu queria contextualizar, queria dizer que é muito interessante, eu acho muito bom, mas é no mínimo interessante que a gente tenha chegado em 2019, a gente ainda consiga fazer em 2019 2 programas sobre um filme do Sylvester Stallone e outro do Arnold Schwarzenegger, né? Não é surpresa nenhuma que no Exterminador do Futuro o Arnold Schwarzenegger vai aparecer. Mas estamos tão longe, né, do tempo que essas franquias foram criadas. O Rambo começou em 82, se eu não me engano, e o Terminator começou em 84, e a gente, tanto tempo depois, ainda temos filmes sobre esses caras. Talvez seja mesmo a época de não termos mais, diferente de 007, que é sempre muito bem-vindo, né? Com variações também de bom e ruim, mas consegue manter ali mais ou menos na média um padrão. Então vamos lá. Dito isso, que é muito interessante, é muito curioso e recompensador assistir Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone aí em cena, se a gente fizer especificamente na franquia do Exterminador do Futuro, assim como outras, eu vou dar um exemplo aqui bem rápido para a gente não ser muito prolixo nem fugir do tema. Mas, por exemplo, Matrix. Matrix, o que se tem? Você tem o primeiro filme muito coeso, muito inteligente, com um enredo muito cativante, né? A gente fica realmente muito interessado em toda aquela mitologia de Matrix, tanto que um filme acessório que foi o spin-off, como se chama, que foi o Animatrix, completou muito bem, respondendo muitas perguntas que a gente tinha sobre aquele universo, que seria o nosso universo, né? Então, o Matrix é muito bom, mas quando criaram o Reloaded e o Sex Motherfucker, o terceiro, aquilo ali simplesmente não foi tão bom, não foram tão bem, porque apesar das cenas de ação serem comentadas, etc., terem uma coreografia interessante, mas não fazem o menor sentido. Quando a história não faz sentido, não adianta você contá-la, forçar a barra. Né? Em Matrix, no final de Matrix, no Neo, se vocês não viram Matrix, amigo, pare de ver o vídeo agora. Eu acho difícil que você não tenha visto. Mas enfim, se você chega no final do primeiro Matrix, o Neo vira Deus, pô. Ele dominou todo o código da Matrix. Pra que no segundo ele fica lutando Kung Fu com os caras? Ele devia olhar pro cara e dizer, você, vire flor, agora. E eu quero que você vire uma orquídea, que é pra poder tomar um sorvete de baunilha depois. Pronto! Ele decodificou, ele desvia a bala, ele não tem que ficar lutando mais com as ilusões da rede. Bom, então não fazia o menor sentido aqueles outros 2 filmes, né? Se não tem a ver, para que contar a história? Então, aqui é o mesmo caso. O Exterminador do Futuro 1 é um filme de ação, mas é um filme também de suspense, é um filme de ficção científica, é um filme que trata sobre um paradoxo temporal, é um filme que traz muitas questões relevantes, cativantes, que a gente discute até hoje, né? Aliás, o Avengers Endgame cita ele lá entre os diversos filmes, como Time Cop e De Volta para o Futuro, que tratam do tema. Mas o que acontece?
ele ainda ensejou uma belíssima continuação em que eles conseguiram criar uma série de interesses novos, que foi o Exterminador do Futuro 2. Em que o antagonista vira aliado, em que o novo perigo é realmente muito maior do que o primeiro. Se você consegue ser conquistado pro suspense e pro medo que desperta o primeiro Terminator, no segundo você faz, caramba, velho, isso é muito pior. Você se pergunta, se o primeiro já foi uma danação para ser destruído, imagina esse aí, né? E aí, assim, meio que criou uma fórmula para os demais, de que você tem que ter sempre um androide cabuloso para ser destruído, e se pautaram só nisso, esqueceram de contar o resto da história. Vá lá. O Exterminador do Futuro 3 tenta mostrar que o Judgment Day, né, o dia do juízo final, é impossível de ser evitado, mesmo com todo o esforço que eles tiveram no 1 e no 2, somente no 2, né? Ok, então é irresistível. Os humanos, se não daquela maneira, da Skynet, vão arranjar uma outra maneira de levar-nos a um apocalipse onde as máquinas vão tomar o nosso lugar na gestão do mundo. Mas o cara que substitui o John Connor não tem nenhuma conexão com o personagem do segundo filme. No segundo filme ele é um garoto desenrolado, que tem que lidar com vários problemas e complexos, né? E mesmo assim é um sujeito forte, é um sujeito destemido, é um sujeito que topa as paradas. Estava ali se formando a gênese do líder da humanidade do futuro. No terceiro ele é um bobão, que não tem segurança nem para tratar com a sua futura esposa. Pô, o cara é todo inseguro, todo... no Nordeste a gente tem uma expressão para isso, é tabacudo. Quem não for no Nordeste, não desculpe, mas coloca lá no Google tabacudo, vocês vão ver. Aliás, vai acabar com a minha surpresa de chamar tanta gente de tabacudo aqui de vez em quando. Mas enfim, vamos descobrir o que é. Então, o John Connor no terceiro filme é tabacudo. Então a gente perde um pouco de ligação, porque existe uma ruptura com o que foi estabelecido nos dois filmes anteriores. O quarto filme acontece depois do juízo final, então ele teria uma premissa interessante de você saber, afinal, puxa, o que é que será que acontece depois da desgraça toda? Depois que as máquinas tomam o lugar da gente no mundo? E seria interessante saber como é que isso acontece. Tem breves flashes disso nos filmes anteriores, e agora o filme é estabelecido nesse lugar, onde John Connor já é o futuro líder da humanidade, agindo com essa responsabilidade. E tudo bem, apesar disso o filme tem um ritmo lento e ruim. No quinto, eles subvertem tudo, eles tentam fazer uma espécie de reboot fracassado. E nesse sexto, talvez muito por causa da presença do Cameron, eles tentam devolver à franquia a qualidade que tiveram os dois primeiros filmes. Na minha humilde opinião, apenas os dois primeiros filmes se bastam. Assim como Matrix, apenas o primeiro, né? Capa Nós, De Volta para o Futuro, podia ter parado ali no segundo. Eu não sinto nenhuma falta do terceiro, só para afirmar que é uma trilogia, aquele do Velho Oeste. Com exceção do final, que é emocionante, porque fecha a história toda, mas o primeiro e o segundo são os grandes filmes de Volta para o Futuro. O terceiro é uma forçação de barra. Então vamos lá, vamos voltar para o Terminator. O primeiro e o segundo filme tem uma mitologia estabelecida, tem propostas e discussões, debates oferecidos muito interessantes, e esse sexto, a exemplo dos três anteriores, não tem nada disso. Ele tenta devolver a qualidade como? Trazendo personagens que a gente aprendeu a gostar, que são o da Linda Hamilton e o do Arnold Schwarzenegger. Aí você faz, peraí, mas o do Arnold Schwarzenegger não tinha... No primeiro tinha sido destruído, no segundo também? Que Arnold Schwarzenegger é esse desse filme aí, desse sexto filme? Toda vez que ele apareceu nas outras continuações era um outro Terminator, né? Um outro robô apenas com a mesma fisionomia. Quem é esse aí? E é ainda mais chato, porque ele não é nenhum dos dois que a gente gostou primeiro como, né, algoz e segundo como aliado. Ele não é nenhum daqueles dois e ele também não é nada interessante. Ele faz nesse filme a função do Hulk no filme dos Vingadores recentemente. Ele é um alívio cômico. Isso é muito pouco para Arnold Schwarzenegger. Ele é o símbolo da franquia. Ele é o Terminator, ora bolas. Por mais que tenha um robô mais sofisticado e mais endiabrado, o Terminator é ele, pô.
Então, assim, eu fui também pro cinema com muita expectativa, porque um casal de amigos que me tornou cinéfilo, alô Pedrão, alô Aninha, alô Morena, oi, beijo do tio. Essa turma, o Pedrão me disse, cara, vá ver o filme, o cachorro tá amarrado e o pau tá comendo solto. Realmente, as cenas de ação são vibrantes, são entusiasmantes. Não trazem aquele suspense e aquela sensação de perigo que os dois primeiros filmes clássicos traziam. Mas são cenas de ação muito melhores que a dos 3 filmes seguintes, que é do terceiro, do quarto e do quinto. As cenas de ação estão realmente muito melhores. As cenas de ação estão no padrão dos 2 primeiros filmes da franquia. Agora, o enredo, a história não precisava ser contada. Ela não se justifica, entendeu? A única coisa, digamos assim, ideia suscitada pelo filme, isso não é nenhum spoiler, tá? Mas que é interessante, significa o seguinte, mais ou menos o mesmo que o terceiro já tinha abordado, por isso mesmo assim é meio que um chiclete, um repeteco, a humanidade irresistivelmente vai falhar. O futuro, o destino sombrio do filme é esse, ou seja, não importa que você impeça a Skynet, você destrua ela. Não importa que você, como a gente falou em alguns programas atrás, tenha a coragem e a crueldade suficientes para matar o Adolf Hitler no berço. Vai surgir alguma coisa para substituí-lo. É irresistível. Haverá necessariamente uma Segunda Guerra Mundial, se você tivesse viajado no tempo para tentar impedi-la. Haverá no futuro uma dominação das máquinas e a humanidade vai sucumbir à sua própria ganância. Isso é interessante debater, mas todo o resto, nada disso é cativante. Eu não vou entrar nas pequenas discussões porque elas estragam a experiência do filme. Elas revelam sobre o filme. Mas nenhum dos debates suscitados por esse filme vale a pena a exibição, vale a pena ir ao cinema só para vê-lo. As cenas de ação, sim. Se para isso lhe basta, você está afim de uma boa pipoca com uma Linda Hamilton, uma Sarah Connor mais arrombante do que nunca, mais fera do que nunca, então eu te convido para ver O Exterminador do Futuro. Se você estava buscando assistir uma boa história e um filme que tivesse conexão com os 2 primeiros, e é nisso que o filme falha. Essa expectativa que é quebrada. Ele não respeita a mitologia dos 2 primeiros. Ele só aproveita a Sarah, porque ela é muito bem-vinda, né? Ela está nos 2 primeiros filmes, e com isso nasce na gente a esperança de que aquela história bacana contada nos 2 primeiros filmes vai ser continuada agora. Esqueça. Assim como os 3 anteriores, eles aproveitam muito pouco e não encaminham para frente nada que renove ou que nos faça ter entusiasmo, como já tivemos por esses 2 primeiros filmes da franquia. Ok? Então, talvez seja a hora do Exterminador do Futuro ser realmente terminado. Ele e todos esses filmes com esse viés de ação, pipoca sem muita ideia, sem muita história, Mercenários e Rambo, Exterminador do Futuro, e Van Damme, e Braddock, e Reno desarmado e perigoso, e tudo mais que a gente se acostumou a gostar muito nos anos 80, mas que meio que não fazem tão sentido hoje em dia. Não sei se é porque a gente ficou velho e rabugento, ou se porque realmente a gente ficou mais exigente. Ok? Um abraço para vocês. Nossa nota aí, para vocês não ficarem perdidos depois de tanto blá blá blá, é 6. Cena de ação bacana, 6. Ok? Para não ser injusto e para não depreciar tanto como tá todo mundo dizendo que o filme é horrível, também não é para tanto não. Ok? Um abraço para vocês. Vejam o filme, nos contem o que acharam ou não vejam. E nos contem o que vocês acham da série Exterminador do Futuro. Um abraço para vocês e tanta